Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar os irmãos para nós abrirmos a nossa Bíblia em Daniel 8, versos 13 a 14. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Que o Senhor possa abençoar esse momento, porque é o momento mais importante da nossa semana. O momento que a Tua palavra será aberta e que o Senhor irá falar conosco. Que nós possamos estar atentos à Tua mensagem. Nos ajuda a compreender qual é o Teu plano para as nossas vidas. E se tem alguma coisa que nos preocupa hoje, que o Senhor possa, nesse momento, tirar isso da nossa mente, do nosso coração, e nós possamos estar atentos à Tua mensagem. Perdoa os nossos pecados, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Então vamos lá. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de que serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Houve, na história da igreja cristã, pessoas que estudaram essa profecia. E um homem, que nós conhecemos como Guilherme Miller, mas na verdade o nome dele era William Miller, ele ali um pouco antes, 19 anos antes de 1844, ele estudou a Bíblia, todos os versos da Bíblia, ele vinha estudando verso por verso, até se deparar com esses dois versos. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. Estudando a Bíblia, estudando as profecias, ele compreendeu que aquele era uma profecia, e que essa profecia, ele calculou quando começava e quando terminava, e descobriu que essa profecia terminava em 1844. Naquela época, na cultura cristã daquela época, eles entendiam que o santuário seria a terra, e que na interpretação que ele teve, a terra seria purificada. Então ele parou e pensou, e ele chegou à conclusão que a terra seria purificada através da volta de Jesus. E aquela mensagem encheu o coração dele, e ele se encheu de ânimo para pregar para aquelas pessoas. O mundo precisava ser alertado. Jesus iria voltar daqui a 19 anos, na perspectiva dele, E ele pregou aquela mensagem, milhares e milhares de pessoas aceitaram aquela mensagem, pessoas de várias igrejas diferentes. Guilherme Miller era batista, mas pessoas de todas as igrejas aceitaram e começaram a se preparar para aquele ano. Na verdade, a primeira conta deu 1843, E eles esperaram até 31 de dezembro de 1843, depois eles recalcularam e chegaram à conclusão que seria 22 de outubro de 1844. Mas a volta de Jesus não aconteceu. Então, aquelas pessoas começaram a estudar o que aconteceu, porque a profecia, a interpretação estava correta. A profecia chegaria a 1844, mas o que aconteceu em 1844? Então, eles começaram a estudar, eles começaram a buscar em Deus respostas, E eles compreenderam que aconteceu, o santuário deveria ser purificado, mas o santuário não era a terra, A gente hoje já sabe, o adventista normalmente sabe, que existiam 2 santuários, um em Jerusalém e outro lá no céu, na Jerusalém celestial, lá na presença de Deus, E não existia mais o santuário em Jerusalém, porque ele tinha sido destruído pelos romanos. Então, não existia outra alternativa, mas o santuário lá no céu seria purificado. E aí se compreendeu, que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, e ele faria aquela obra a partir de 1844. Quando a gente lê, por exemplo, uma das passagens da volta de Jesus, que está em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17, vejam, gente, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor,
não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Eles compreenderam, se quando chegar a época da vinda do Senhor, os mortos aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro, na primeira ressurreição. Isso quer dizer que quando Jesus voltar, já vai estar classificado, né? Aqueles que serão salvos e aqueles que serão perdidos. Isso quer dizer que a obra do juízo final, ela começa antes da volta de Jesus. E eles compreenderam que o purificar do santuário celestial começa em 1844, e quando Jesus voltar, já vai saber quem é o salvo e quem é o perdido, porque ele vai levar os salvos para o céu. Os salvos vão ser levados para o céu, e os perdidos não. E eles continuaram estudando, né? O que acontece também nessa questão dessa profecia de tempo de 2.300 anos, que foi uma profecia muito longa na história da humanidade, é que durante esses 2.300 anos, principalmente num período que nós conhecemos como 1.260 anos, que vai de, me ajudem aí, gente, que vai do ano 538 depois de Cristo até o 1798, o que aconteceria? Daniel 7, Daniel 8 vai dizer o seguinte: quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. E aí, novamente, voltando àquela visão que eu li primeiramente. Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Então, durante esse período de tempo profético, um poder político e religioso se levantou, e seria diferente dos outros anteriores, e esse poder, ele trouxe o fim do sacrifício contínuo, iria trazer a transgressão assoladora, seria entregue o santuário e o exército de Deus no seu poder, e eles seriam pisados. Então, nesse período profético, verdades de Deus, o caminho de Deus, ele foi tomado por um poder político e religioso que procurou atacar as verdades de Deus. Diz também Daniel que os tempos e a lei seriam mudados, né? O que acontece, né? E aí, em 1844, o santuário seria purificado. Se você quiser entender melhor o trabalho de Deus no santuário celestial, você poderá entender melhor lendo o livro O Grande Conflito, do capítulo 19 até o 23, tá bom? Você gostaria de entender melhor o trabalho de Jesus no santuário a partir de 1844, livro O Grande Conflito, dos capítulos 19 ao 23, esse livro é disponível na internet gratuitamente, para você entender melhor, não vai dar tempo de eu explicar, mas o que acontece? Não apenas em 1844, não é uma data em que houve um grande desapontamento. Não é apenas uma data em que aconteceu um evento lá no céu, mas que não aconteceu nada aqui na terra. Porque algo também aqui na terra aconteceu. Vamos compreender isso? Apocalipse 10, verso 10 e 11 diz o seguinte: e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Um povo que havia se preparado, acreditando com todo o seu coração que Jesus iria voltar em 1844, agora se torna, se
se chega a uma situação em que eles vão estudar a Bíblia, vão compreender verdades que antes não eram compreensíveis, vão entender verdades que nas suas igrejas, as suas igrejas ainda não praticavam, porque durante 2.300 tardes e manhãs, o santuário de Deus foi manchado. Durante 1.260 dias proféticos, né, esse poder político e religioso pisou por terra as verdades. E agora Deus levanta um povo, porque importava que esse povo pregasse o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, e profetizasse outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Então, não é apenas um desapontamento, mas Deus levantando um povo que teve um momento amargo, que depois tiveram que lidar com o deboche, com as críticas, e tiveram que tomar uma decisão. À medida que eles iam aprendendo essas verdades, eles voltavam para os seus amigos, os seus irmãos de igreja, e vinham trazendo essas verdades para que as pessoas pudessem aprender mais da palavra de Deus. Mas eles não eram aceitos. Eles não eram aceitos, porque já há centenas de anos, né, igrejas muito antigas já tinham as suas verdades prontas. E o que vamos fazer com essas verdades? Já que as pessoas não estão acreditando nessas verdades que Deus está nos mostrando? Deus levantou um povo, Deus levantou um movimento profético para pregar e restaurar verdades que haviam sido jogadas por terra. E eu e você hoje fazemos parte desse movimento. Amém? Um movimento profético que tem como principal missão pregar verdades que o mundo hoje continua não sabendo. E não sabem, não é por mal, não é por maldade, não é por rebelião, mas porque simplesmente foi ensinado a essas pessoas assim. E esse movimento profético, ele é relevante quando ele cumpre essa missão. Uma missão que Deus nos deu. E é essa missão que nós gostaríamos de falar hoje. Essa missão que é pregar verdades como, por exemplo, a verdade sobre a morte. E agora eu acho que ficou ruim para vocês enxergarem, né? Agora ficou teste de vista, né? Mas João 5, 28 e 29 diz o seguinte: todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz quando Jesus voltar. Isso quer dizer o quê, André? Isso quer dizer que a pessoa não está lá no céu, depois que ela morre? Ela não vai lá para a glória, estar com Deus? Né? As pessoas ouvirão a voz de Jesus nos sepulcros, na sepultura. E isso é isso que a Bíblia diz. A Bíblia também, Jesus também dizia que as pessoas estavam como se fosse dormindo, né? Quando as pessoas morriam. A Bíblia também fala de uma galeria de fé, onde pessoas eram heróis da fé, e aí ela chega no momento, no final dessa galeria da fé, lá em Hebreus 11, diz assim, eles não alcançaram a promessa. Por quê? Porque eles estão na sepultura. E o mundo não sabe disso, e Deus nos levantou para pregar a verdade sobre a morte. Deus também nos levantou para pregar verdades, como por exemplo, sobre o arrebatamento, né? Lá em Mateus 24 tem um verso que se tira do contexto para falar de um arrebatamento secreto, mas o próprio capítulo de Mateus 24, ele mostra que o arrebatamento não é secreto, quando diz lá, todas as tribos se lamentarão e verão o Filho de Deus. Estão enxergando? Daniel?
Daniel está aqui na frente, né? Então ele está enxergando. Você que está lá atrás, não sei, hoje você vai testar a sua visão. Então, todas as tribos se lamentarão e verão o Filho de Deus. Ué, mas a volta de Jesus não vai ser secreta? Não vai uma parte da igreja não vai ser arrebatada secretamente? O avião não vai estar andando no céu e depois o piloto vai sumir? O carro não vai estar andando na estrada e o motorista vai sumir? O ônibus do motorista vai sumir e as pessoas vão morrer? Mas a Bíblia diz que todas as tribos se lamentarão e verão o Filho de Deus. Ainda no mesmo capítulo, diz que a volta de Jesus com os seus anjos será com clamor de trombeta. Lá em Apocalipse 1, diz que todo o olho o verá. E aí, se pega o verso, se eu não me engano, 40 de Mateus 24, em que diz lá, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, para se falar de um arrebatamento secreto. Mas a própria Bíblia explica que não vai ser arrebatamento secreto. E as pessoas acreditam em arrebatamento secreto, num chip que vão colocar na mão, e na testa, ou na mão, né? Ou o chip é o celular, ou o chip é não sei quem, ou o chip é a vacina, e vão inventando as suas teorias. Por quê? Porque Deus levantou um movimento profético para pregar essas verdades. E essa é a nossa missão. Deus nos levantou também para pregar verdades como, por exemplo, o milênio, porque nós pregamos o milênio após a volta de Jesus. Mas muitas pessoas acreditam no milênio antes da volta de Jesus. E por isso, sendo assim, como vai ter o arrebatamento secreto, depois o milênio, de paz e tudo mais, as pessoas acreditam que vão ter uma segunda chance para aceitar Jesus. Mas a volta de Jesus vai ser como um ladrão, e vai pegar muitos de surpresa. E quem aceitou Jesus e andou com Deus, vai estar salvo. Quem não aceitou, vai estar perdido. Então, a Bíblia diz para a gente, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E continuando ainda no Apocalipse 20, vai dizer assim, durante esses 1000 anos, vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então, você lembra que a gente falou que quando Jesus voltar, vai haver a primeira ressurreição e as pessoas salvas vão subir para com Deus para o céu? Então, esse verso aqui de Apocalipse 20 vai completar aquele de 1 Tessalonicenses 4, mostrando para a gente que aqueles que vão para o céu vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. E o restante dos mortos não vão reviver durante esses 1000 anos, mostrando para a gente que esses 1000 anos vai ser depois da volta de Jesus. E essa é uma verdade que nós precisamos pregar. Deus levantou um movimento para pregar essas verdades, porque não vai haver segunda chance. Não vai haver Jesus durante 7 anos aqui, pregando para os judeus e várias outras teorias que são pregadas. Mas quem vai pregar isso para o mundo? Deus levantou esse movimento profético para pregar sobre a verdade, sobre a lei. Porque lá no Novo Testamento, Tiago diz, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da... Mas espera aí, o mundo cristão não ensina que a lei é coisa do Antigo Testamento? Como agora Tiago vem dizer, olha, se você não comete adultério, mas mata, você se torna transgressor da lei, de toda a lei. Ele está dizendo o seguinte, se você transgride um dos mandamentos, você transgrediu toda a lei de Deus.
Mas a lei de Deus não era uma coisa que já passou, que é de outra dispensação, que é lá do Antigo Testamento, que foi feito para os judeus? É ou não é? Não é. E quem Deus levantou para pregar essas verdades? Um movimento profético, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no qual eu e você fazemos parte. E Paulo ainda diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei ou estabelecemos a lei. Deus também levantou esse movimento para pregar a verdade sobre o sábado. Diz lá em Isaías: porque os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, lá nos novos céus e na nova terra, de um sábado a outro sábado, aqueles que forem salvos irão adorar ao Senhor. Mas as pessoas aí fora acreditam que o sábado já passou. E no Novo Testamento, o único dia que Jesus diz que Ele é o Senhor, qual é o dia? Está lá em Marcos 2, 28. Em Hebreus 4, Paulo diz: resta um repouso para o povo de Deus. Alguns versos antes ele dizia sobre o sábado, né? Ele vinha dizendo sobre o sábado do sétimo dia da semana, e ele diz ainda: resta ainda um repouso para o povo de Deus, e que nós possamos ser obedientes a Deus e entrar nesse repouso. O mundo precisa saber essa verdade. O mundo precisa saber que existe também um santuário, no qual Jesus é o ministro desse santuário, né? Nós temos um sumo sacerdote, que é ministro do santuário. O mundo também precisa saber de várias outras verdades, né? Várias outras verdades. Por exemplo, poderia falar várias, né? Mas vou falar aqui mais uma apenas, né? A verdade é que nós precisamos cuidar do nosso corpo. Porque quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Deus levantou um movimento profético para restaurar verdades bíblicas que as pessoas não conhecem. Perceba que no Brasil nós somos algo em torno de 1 milhão ou 2 milhões, né, de adventistas. E quantos cristãos ou quantas pessoas há no Brasil? No mundo nós somos um pouco mais de 20 milhões, mas quantas pessoas existem no mundo? Aliás, quantas pessoas religiosas existem no mundo? A princípio, nós somos um povo pequeno. Mas a nossa relevância, nós nos tornamos relevantes, nós nos tornamos proféticos, nós nos tornamos plano de Deus, quando nós cumprimos o que Deus estabeleceu para esse movimento profético. Quando pregamos essas verdades que outras pessoas precisam conhecer, nós nos tornamos relevantes. Quando nós pregamos qualquer outra coisa que não sejam essas verdades, quando pregamos qualquer outra coisa que não seja a verdade presente para esse tempo, eu poderia dizer, desculpe eu dizer isso, mas eu poderia dizer aqui que nós somos irrelevantes, porque estamos pregando algo que todos os outros
os outros cristãos ou outras pessoas religiosas já estão pregando. E pregam várias outras verdades, né, que são importantes, que são abençoadas, que transformam a vida da pessoa. Mas Deus levantou um movimento profético para, a partir de 1844, pregar verdades para o tempo do fim, para preparar a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? E se eu e você não estamos participando de pregar essas verdades, se eu e você não conhecemos essas verdades, não vivemos essas verdades e não pregamos essas verdades, nós nos tornamos, como pessoa, irrelevante. Você pode até conhecer, tem pessoas que não conhecem ainda, precisam conhecer. Você pode conhecer, mas talvez não pregue. Você pode até pregar, mas também precisa viver, porque às vezes a gente prega e não vive, né? E aí a gente anula a pregação, a gente anula o que a gente fala através do nosso proceder. Então, se você não conhece, não prega e não vive, você, como cristão, se torna irrelevante. Deus tem um movimento profético, e esse movimento profético vai cumprir a sua missão, amém? Agora, eu e você precisamos decidir fazer parte dessa missão, porque enquanto nós estivermos fazendo parte dessa missão, nós estamos juntos nos salvando também. Mas quando nos tornamos crentes irrelevantes, é bem possível que os cuidados do mundo, as preocupações da vida, do corre-corre do dia a dia, possam tirar da gente, né, a nossa salvação. Tome cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Então, eu preciso falar com vocês, né, que nós precisamos viver isso. E o desejo do inimigo de Deus é que nós nos tornemos irrelevantes. Satanás não pode fechar essa igreja hoje, não pode cancelar essa igreja hoje. Satanás talvez nem possa impedir que você venha aqui hoje, que você esteja aqui hoje. Mas Satanás pode tentar tornar você irrelevante. Satanás pode fazer com que você não esteja atento para a sua missão, para a missão profética com a qual Deus levantou esse povo. Então, nós precisamos falar um pouco sobre o nosso testemunho de vida. Precisamos conhecer, precisamos pregar e precisamos viver. Veja que a palavra de Deus diz em Mateus 5:20, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Jesus falou para as pessoas naquela época que se a justiça delas não fosse superior às pessoas religiosas daquela época, elas não entrariam no reino dos céus. Nós precisamos viver essa justiça que nós lemos na Bíblia. Nós precisamos, para entrar no reino dos céus, estar acima da média, porque a média do cristianismo no mundo não é boa. Você concorda comigo? Porque se a média fosse boa, nós já estaríamos pregando no mundo inteiro, o mundo inteiro estaria se convertendo. Mas a maioria das vezes, somos nós mesmos que damos mau testemunho, ou não estamos pregando. Então, nós precisamos viver uma vida diferente, mas não diferente numa camisa, não usar uma camisa que diz que a gente é diferente. Nós precisamos ser diferente. E nós só vamos ser diferentes quando a gente parar de tentar ser diferente com a nossa própria sabedoria. Os 10 dias estavam aí para nos mostrar que quando a gente está com Deus, quando a gente entrega a nossa vida a Deus todos os dias, Deus faz a gente ser diferente.
Mas o mundo está aí para não deixar a gente entregar a nossa vida a Deus. O mundo está aí para ensinar outras coisas para a gente viu na lição da escola sabatina, e o mundo quer que a gente siga outros caminhos. Mas Deus tem para você e para mim, e para você que está em casa, uma missão profética para nós cumprirmos. É o seu desejo fazer parte dessa missão? É o seu desejo ter uma vida relevante? Uma vida útil? Ou é o seu desejo viver uma vida inútil, fútil, que vai buscar coisas que vão perecer quando esse mundo aqui for destruído? Precisamos pensar nisso. Irmãos, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional. O desejo de Deus para o seu movimento profético é que seja um movimento que cultue e adore a Deus de forma racional. Muitas vezes nós estamos querendo um movimento que cada vez mais, o caminho do cristianismo hoje, são movimentos, né? São denominações que querem adorar a Deus de forma emocional. E nós muitas vezes queremos copiar o modelo de adoração de igrejas, denominações, religiões que são emocionais. E cada vez mais a gente coloca alguma modificação na nossa forma de adorar que vai fazer a gente adorar de uma forma mais emocional. Aí passa um tempo, a gente quer novamente mais uma mudança que vai fazer a nossa forma de adoração ficar mais emocional. A gente só precisa olhar para o lado, para os outros movimentos cristãos, e a gente vai ver que quando a coisa fica emocional, o pregador também fica emocional, e a pregação fica emocional, e aí o estudo da Bíblia, o leite, ele não é o leite racional, ou o leite para adulto, mas um leite falsificado. Um leite da criancinha de peito, nunca sai da criancinha de peito, e emoção, e emoção, e emoção. E a gente muitas vezes se para querendo emoção, porque a gente quer novidade. É uma novidade hoje, é uma novidade daqui a 6 meses, é uma novidade ano que vem, mas porque está faltando o culto racional. E aí eu não digo apenas dentro da igreja, mas também lá na sua casa, na minha casa. Tá? Desculpe, eu também estou pregando para mim. Eu estou pregando para vocês, mas também estou pregando para mim. O seu culto a Deus precisa ser racional. E isso inclui buscar na palavra de Deus. Porque se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, a gente vai atrás das emoções. E as emoções vão modificar a nossa forma de adorar a Deus. A gente sabe que o caminho da porta estreita vai ir por esse caminho. Mas nós não podemos ir a esse caminho. Porque nós temos uma missão. Nós somos um movimento. Nós não nascemos porque uma igreja, pessoas brigaram, discutiram e vou abrir uma nova igreja. Deus permitiu que um movimento se enganasse na data para levantar um povo com uma missão profética. Como pode, num país que se diz 87% cristão, ser um país que mais tem violência? Em quinto lugar, na violência contra a mulher, as famílias sofrem, os divórcios explodem, né? Praticamente metade de cada 10 casamentos, 5 terminam em divórcio. As crianças também sofrem a violência, a sociedade toda é violenta com aquele que é diferente, é violenta com quem pensa diferente de mim, né? Mas esse país não é 87% cristão?
Então, nós temos que ter um testemunho de vida diferente. A nossa justiça precisa ser acima dos fariseus, ou acima da média religiosa. Nós não podemos ser apenas mais um povo religioso, mas nós precisamos aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração. Precisamos aprender da verdadeira fonte. E aí o nosso testemunho pessoal, as nossas famílias vão ser uma pregação. Como Jesus tratava o pecador? Como a igreja de Deus trata o pecador? Como nós tratamos o pecador? Será que tratamos o pecador com misericórdia? Às vezes nem o pecador de dentro da igreja, às vezes a gente tem misericórdia. Imagine o pecador lá fora. Como Jesus tratava os marginalizados da sociedade? Como você trata o homossexual? Como você trata a pessoa que é diferente de você? Como você trata o ateu? Aquele que ainda não conheceu a Deus, fala besteiras de Deus, né? Como é que você trata o pobre? Como é que você trata a pessoa que é inferior a você no seu trabalho? Como é que você trata a pessoa que é superior a você no seu trabalho? Nós precisamos ter um testemunho de vida, e se nós andarmos com Deus, Deus vai nos ajudar a nós pregarmos com o nosso testemunho de vida. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como várias outras coisas que a gente poderia adaptar para 2023. Pelo contrário, esteja no ser interior. Que a nossa beleza esteja no ser interior, e não nas coisas exteriores, como a forma que a gente coloca o nosso cabelo, as joias, as nossas roupas, o nosso vestido. Mas muitas vezes nós estamos buscando ter uma aparência visual como a do mundo. E estamos trazendo essa aparência visual do mundo para dentro da igreja. E isso é um sintoma muito importante. Porque normalmente nós deveríamos se vestir do mesmo jeito que a gente se veste na casa de Deus, a gente deveria se vestir durante toda a semana. Porque se eu devo me vestir decentemente diante de Deus, eu devo me vestir decentemente diante do mundo, para que eu dê um bom testemunho. Né? Antigamente, os cristãos eram reconhecidos pela forma de vestir. Antigamente, esse movimento profético era conhecido pela forma das pessoas se vestirem. Mas se hoje as pessoas não conseguem se vestir decentemente dentro da casa de Deus, isso é um sintoma de que nós estamos perdendo a nossa identidade e não estamos cumprindo a nossa missão. Quando a gente compreender a nossa missão, porque a nossa missão é profética, nós iremos nos alertar que nós precisamos ter um testemunho vivo. Como é o seu testemunho também no seu namoro, no seu casamento? Que diz lá, né? Cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Sua esposa, ela é a sua esposa, e seu marido, ele é o seu marido, e cada um deve ter só o seu. E para os solteiros e as viúvas, é bom que permaneçam como eu, diz Paulo, mas se não conseguem se controlar, devem se casar. Pois é melhor casar-se do que ficar ardente de desejo. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. Deus tem para a gente um plano de pureza. Se nós não formos puros, se nós não cuidarmos do nosso corpo, se nós não nos atentarmos, né, para sermos como Jesus nos ensina, o nosso testemunho será irrelevante.
E possivelmente nós estaremos tão atentos às ideologias do mundo, vão falar tanto ao nosso coração, que nós estamos arriscados a não cumprir a nossa missão. E eu já estou terminando, tá, gente? Consegui. Graças a Deus eu consegui terminar no tempo. Mas já estou terminando. Graças a Deus. E lhes disse, então deem a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus não se misturou com a política da época dele. Jesus, o povo estava muito preocupado, o povo de Israel estava muito preocupado com a política, queria derrubar os seus inimigos. Israel estava sob o jugo de um governo altamente corrupto, mas Jesus não se preocupou com rebelião, com pregar, né, contra aquele governo. Jesus simplesmente falou, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E às vezes a gente está muito preocupado com política, com brigar com pessoas para defender aquilo que a gente acha certo. E quando estamos dando mau testemunho, brigando com pessoas por aí, como é que fica quando a gente pregar as mensagens que Deus gostaria que a gente pregasse? Se você, vamos dizer assim, você é de direita e você briga com as pessoas de esquerda, lá na internet, ou no seu trabalho, ou na sua escola. Aí você vai pregar, você gostaria de pregar para quem? Para todas as pessoas, não é verdade? Mas as pessoas que são de esquerda, elas não vão ouvir você da mesma forma, porque você misturou política com religião. Mas vamos dizer que você seja de esquerda, e aí você briga com pessoas de direita, e aí você depois vai querer pregar para todas as pessoas. As pessoas de direita não vão ouvir você, porque você já colocou em você um rótulo que faz com que o seu testemunho não seja levado em consideração por pessoas que pensam diferente de você. Então, entenda das coisas desse mundo, seja bem informado, exerça a sua cidadania, mas não gaste as suas energias, não gaste a sua rede social para brigar com pessoas, por qualquer motivo que seja. Porque quando você tiver que pregar para essa pessoa, quando você botar uma pregação lá na sua rede social, é para todos verem a sua pregação. A nossa justiça, ela precisa ser maior do que a dos fariseus. Nós precisamos ser um povo profético, no qual Deus levantou. Porque se eu e você não cumprir essa missão, eu e você nos tornaremos irrelevantes. Mas esse movimento profético, ele faz parte de uma igreja que hoje é militante, é débil, é fraca, é defeituosa, mas amanhã será triunfante. Amém? E o meu apelo nessa manhã é que você compreenda o chamado que Deus lhe fez para fazer parte desse movimento profético. Que você não viva uma vida irrelevante, mas que o seu cristianismo ele possa ser conforme a missão que Deus separou para você. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Deus tem uma verdade presente para o tempo do fim. Deus tem verdades que precisam ser resgatadas. E Ele levantou um movimento profético para trazer essas verdades para um mundo que não conhece. Vem, teu pai te chama.
é o desejo do teu Pai do céu que você faça parte desse movimento. A porta está aberta. Deus falou com você nessa manhã. O que está te impedindo? Você conhece essas verdades? Você está pregando essas verdades? Você está vivendo essas verdades? Vamos pedir a Deus que nos dê força e poder para cumprir essa missão. Porque essa missão, ela vai ser cumprida, ela é profética. Mas se eu e você não estarmos atentos para essa missão profética, corremos o risco de nos tornar irrelevante. E em se tornando irrelevante, nós podemos entrar no caminho largo que conduz para a perdição. Agora é meio-dia, é hora de nós orarmos, vamos fazer a oração do meio-dia. Eu quero convidar você, a você que está em casa também, se vocês puderem, se você puder, vamos ficar de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor fala ao nosso coração. E o Senhor falou ao nosso coração, e ainda tem falado ao nosso coração durante esses 10 dias. E que nessas 10 horas de jejum, o Senhor ainda fale mais ao nosso coração. Pai, o Senhor levantou essa tua igreja com uma missão. Que o Senhor possa colocar no nosso coração o desejo de fazer parte desse movimento. Porque sabemos que dentro dos templos existe o joio e existe o trigo. Uma parte estará atenta para essa missão, estará lutando para fazer parte dessa missão. Outra parte vai estar andando como os outros movimentos religiosos, como as pessoas do mundo, com as ideologias que o mundo quer nos ensinar. Nos ajuda a entender a nossa missão profética. Perdoa naquilo que nós temos falhado. E eu quero te pedir que o Senhor venha nos dar mais amor. Amor a Ti, em primeiro lugar, mas amor também ao próximo. Porque é por amor que nós temos essa missão. E que o nosso amor a Ti seja tão grande que a gente não consiga olhar para o próximo de uma forma diferente do que o Teu amor que o Senhor tem para cada um de nós. Nós possamos olhar para o próximo com amor e querer fazer parte, cumprir essa missão para a salvação de outras pessoas. E ao estar fazendo isso, o Senhor estará nos abençoando com a nossa própria salvação, da nossa família e dos nossos amigos. Usa a tua igreja, nos faz viver uma vida útil e relevante nos teus caminhos. São essas bênçãos que nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.